Olá, pessoal! Hoje estamos no 11º episódio do Virtual Connect e temos o prazer de apresentar aqui hoje a Lu Negretto, uma queridona, nossa parceira aqui da Virtual Office. Tudo bem, Lu? Tudo bem, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje com você. Que ótimo! Então, a Lu, fala um pouquinho, Lu, do teu trabalho, dos teus negócios, teus projetos. Então, olha só, eu venho da área de assessoria e desenvolvimento de franchising. Hoje estou bem focada aqui em Balneário Camboriú e toda a região do Alto Vale, ajudando micro e pequenas empresas a aumentarem performance, né? Seja na prestação de serviços, seja na entrega da produção de bens de consumo. Minha formação, ela de base é administração de empresas, depois eu passei pela engenharia da produção, pela gestão de negócios, e as duas últimas formações que eu fiz foram em psicodinâmica e negócios, né? E neurociência e comportamento humano, porque hoje quem não entende de pessoas, não entende de negócios, né? É verdade. Olha só, tá chegando aqui o nosso patrocinador aqui, que é o Cremelê, né? Cremelê aqui, que fica no 26º andar aqui do Sky Business. É o nosso patrocinador aqui, que, né, oferece essas delícias para os nossos convidados aqui do Virtual Connect. E Lu, eu tenho acompanhado, a gente tem feito algumas parcerias aí, né? A Lu tem um grupo de mulheres que ela incentiva, que é fantástico, que eu adoro, né? Vamos falar desse grupo maravilhoso, como é que a mulherada faz para participar, como é que ele funciona. Explica aí para nós. Vamos lá. O Elas é um projeto, é um bebê ainda, né? Eu brinco. O Elas nasceu agora há 6 meses. A partir de um grupo onde eu participei e pensei, olha, vou juntar as minhas mentoradas para que elas consigam trocar ideias e para elas entenderem que o problema que cada uma vive não é diferente do da outra. Às vezes muda um pouco a proporção, muda um pouco um contexto, mas problema por problema dentro de um negócio, todo mundo tem. Então, elas começou o seu primeiro encontro em maio com 12 mulheres, hoje são 180 mulheres dentro do guarda-chuva do Elas, né, em 6 meses. Isso é um motivo de orgulho para mim e de muita alegria pela confiança que essas empresárias elas têm depositado no trabalho que a gente vem fazendo. E o que é legal, Ana, como é que faz para entrar? Através do Instagram do elas.businessempreendedoras, elas com 2 L's, ou também pelo Luciane Negretto, o meu Instagram pessoal. As pessoas podem acessar e vão entender como é que funciona o nosso grupo, qual que é o propósito dele. É network, mas o network ele acaba acontecendo de uma forma subliminar, né? Porque a gente se reúne 2 vezes por mês para estudar ferramentas de gestão. Então, todos os meses eu procuro levar uma pessoa de área diversa à minha área de conhecimento e essa pessoa ela vai levar para essas empresárias uma palavra relacionada a finanças, a gestão de negócios, a vendas, a conexão, recrutamento e seleção, finanças. Então, é bacana porque a gente sempre sai de lá com algo prático para aplicar no negócio no dia seguinte. Sem falar do network, né? Porque... Sim, é maravilhoso, nossa. Eu participei de alguns, né? E, meu Deus, a gente sai dali já querendo... Ele tem conteúdo, não é só um grupo que se reúne para bater papo e fazer network, né? Isso. Ele realmente traz conteúdo pra gente aplicar, né, no dia a dia. E o que eu digo sempre é assim, ó, hoje para ti sair do teu trabalho, do teu afazer, para passar 3, 4 horas dentro de um evento, né? Ele precisa agregar alguma coisa para ti. Sim, com certeza. Porque o nosso tempo, ele custa. Sim. Então, a gente precisa investir o nosso tempo em coisas que tragam um retorno positivo pra gente. Seja emocional, seja financeiro, né? Mas ela precisa ter um retorno. Olha só, eu tava me lembrando aqui do primeiro encontro que nós fizemos aqui. Eu não sei se tu lembra, foi junho, o nosso primeiro encontro aqui no virtual, né? Na época, eu me lembro que a gente fechou um encontro de 15 pessoas. Agora, no dia 21, essa semana, nós encerramos o Elas com 40 convites. Nossa! Vendidos. Foram dobrou. 40 liberados e 40 entregues. E eu fiquei com lista de espera.
né? Então é legal porque as pessoas elas começam a entender que tem propósito. É verdade, não é só um grupo de conexões, né? Que nem eu falei antes. É um grupo que tem propósito, que tem, né, entrega, que tem, né, conteúdo. É muito bacana, assim. E a gente vê, assim, porque é um grupo variado de mulheres, né? Super! Tem mulheres que estão iniciando, tem mulheres que já têm negócio, tem mulheres que, né? Querem fazer migração de carreira. Isso. Né? Então, uma coisa que é bacana, assim, ó, todas nós... E por que ele surgiu? Porque eu sentada nessa mesa de negócios, que inclusive tu estava no dia, eu comecei a observar a ansiedade de mulheres de diversas áreas de conhecimento, a ânsia por informação, por apoio, por trazer e externalizar uma situação, problema, e por receber algo que pudesse contribuir para elas resolverem. E eu me vi aí, Ana. Porque eu passei 15 anos gerindo 3 empresas próprias como mulher na linha de frente. E a gente sente insegurança, a gente se subestima, a gente sente receio de se expor, de tomar uma decisão e de daqui a pouco ela ser inacertada e a gente ser julgada. Então, o Elas, ele nasceu justamente para isso, para despertar as nossas capacidades, para trazer a autoconsciência de que a gente consegue sim ser efetiva nas nossas decisões se a gente estiver com as pessoas certas, no lugar certo e no momento certo, buscando conhecimento. Exato, e a gente, depois que a gente ultrapassa essa barreira, né, que nem eu tô sendo desafiada, né, todo dia, o pessoal da RB Marketing aqui, o pessoal que me dá toda essa assessoria, todo esse apoio, meu Deus, o nosso Instagram de Virtual Office mudou assim 360 graus, eu virei modelo. Verdade. Virei modelo. A persona. Agora, a apresentadora, né? E a gente acaba sendo exemplo para outras mulheres, né? Com que certeza. tem vergonha, que eu também tinha, gente. Eu também tinha vergonha de aparecer na câmera, eu tinha vergonha de falar em público, eu achava que a minha voz não era legal, achava que eu não sabia falar. Mas tudo a gente é um desafio, né? E todo sabe dia. por que isso acontece, Ana? A gente se julga muito e a gente se cobra muito o tempo todo. Então, a gente dentro da neurociência, quando a gente trabalha o desenvolvimento humano, a gente começa a fazer com que as pessoas enxerguem primeiro aquilo que elas têm de bom e que elas valorizem o que é bom em si. E que elas saibam que por merecimento elas podem olhar e dizer, meu Deus, mas eu sou boa para fazer isso. E não tem nada de errado. Não, isso eu não sei fazer direito. Se eu não sei fazer direito, deixa eu pensar, quem é que pode me ajudar a fazer isso? E procurar ajuda. Porque aí a gente se desenvolve. Nós estávamos conversando aqui antes, né? Existe uma frase, eu gosto de citar sempre, o Geraldo Rufino é uma pessoa que eu acompanho nas redes sociais, porque eu acho ele um exemplo, né? De vitória, de crescimento, de desenvolvimento. E outro dia, ouvindo uma fala dele, ele disse assim, se você estiver num lugar ou numa posição onde você é a pessoa que mais sabe, a que mais entende e a que mais detém domínio do conhecimento, tome cuidado porque esse já não é mais o seu lugar. Isso significa dizer o quê? A gente precisa estar em constante aprendizado e ter a consciência de que nós nunca sabemos o suficiente. E não sabemos. Não sabemos, porque tem tanta coisa pra gente aprender. Que nem eu tava te comentando, ontem mesmo eu fui convidada por um cliente nosso e para assistir uma palestra de um palestrante, Bambambam, de São Paulo, que estava aqui em Balneário, e aí era sobre investimentos. E eu sempre, na minha cabeça, na minha mente, eu sempre, não, isso aí é para homens e tal, eu acho que acho que não é muito a minha praia esse negócio aí. E eu falei pro meu marido, vamos, que eu quero entender um pouco mais. Gente, eu cheguei lá, e a maioria das palavras que o cara falou eu nunca tinha ouvido falar, né? Então, assim, meu cérebro já abriu e já começou. Eu comecei a anotar cada coisa que ele falava, eu anotava,
porque é um aprendizado, é um mercado novo para mim, né? Para muitas pessoas já ouviram falar e tal. Mas ele contou histórias e se remeteu a livros internacionais, americanos, que foi fantástico. Meu Deus, saí de lá assim a mil, né? A cabeça da gente borbulha, né? Eu brinco porque tudo que é novo gera reflexão. Tudo que é novo gera reflexão. E quando vem colocado de uma forma positiva e esclarecedora, faz a gente pensar por que é que eu ainda não uso isso. O que é que me fez ficar tanto tempo pensando que isto não era para mim? Isso. Então, nós viemos de uma geração onde nós fomos ensinadas a trabalhar muito, a ser esposas e a ser mães, né? Uhum. Mas a gente sempre foi ensinada que quem tem a habilidade de gerir é o marido, é a figura masculina. Então, eu sempre costumo dizer que isso é bíblico, né? Uhum. A Bíblia diz, a mulher precisa ser submissa. Mas é o corpo do homem. É isto. Mas a submissão, ela não significa dizer que a gente não possa usar da nossa inteligência para contribuir de forma positiva com o que a gente pode ajudar o marido da gente a prover dentro da nossa casa, da nossa família. Sim. Então, a mulher vem ganhando um espaço no mercado porque ela consegue andar lado a lado com o seu parceiro. Sim. A gente vem se permitindo a fazer isto. Isso mesmo. E não é para tomar lugar de ninguém, não é para... Porque cada um tem o seu papel. Mas a gente se sente feliz de saber que a gente contribui. Eu costumo dizer que o sol nasceu para todos. Justamente. Todos, justamente. Né? E a gente é que muda todo dia a nossa realidade, o que a gente quer aprender, o que a gente quer fazer. Né? E, meu Deus, aprendizado tem muitos canais hoje, né? Demais. Ele tá assim, ó, a gente tá muito bem servido, inclusive sem custo. Exatamente. Né? Se a gente for avaliar hoje a quantidade de podcasts disponíveis na internet para a gente ganhar conhecimento, Sim. Basta ter a vontade de ouvir e a disciplina de separar um tempo para fazer isso. Né? Sim, aprendizado, né? Aprendizado. E a organização do tempo, ela, falando do elas novamente, né? Quando as empresárias chegam, normalmente elas dizem assim, eu não tenho tempo para muita coisa, eu trabalho o dia todo, eu queria ter mais tempo para estudar, eu queria ter mais tempo para me desenvolver. Só que quando tu começa um processo de life mentoring, levando elas a trilhar uma jornada do onde eu estou, para onde eu quero ir, o que eu tenho que fazer para chegar lá, a gente começa a perceber que a gente se atropela por ansiedade. E o dia que tem 24 horas, parece ter 12. Mas porque a gente deixa de se organizar. Exatamente. Eu entrevistei aqui também uma empresária e ela disse, eu acordo às 5 horas da manhã, todo dia, eu tomo café, vou para academia, 8 horas eu já fiz toda a rotina, né? Eu já estou pronta para ir para minha empresa. Então, é uma questão de organização, de deixa a preguiça de lado e vamos lá, né? E foco, e saber o que realmente a gente quer. Né? Hoje eu fui desafiada mais uma vez. Eu tô há 15 anos trabalhando em empresa própria, trabalhando com mentoria, assessoria empresarial, agora nesse último ano coordenando elas, e hoje me veio uma proposta para assumir uma função muito legal no mundo corporativo outra vez. E aí a primeira coisa que acontece é o olho da gente brilhar. Porque a gente sabe que isso é bacana, é reconhecimento, Mas aí começam os mas, né? Os mas. E a gente, quantas vezes a gente precisa tomar uma decisão ao longo do dia? A gente toma, em média, 35 mil decisões por dia, Ana. Por dia. Da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Se a pessoa acorda às 5 da manhã, ela toma mais. Ela vai tomar mais. Então, na verdade, o que eu comecei a pensar hoje? Se eu começar
deixar os mas eu terei que acordar mais cedo, mas eu terei que colocar mais horas do meu dia, mas eu não vou viver a plenitude de ter chego num momento da minha carreira, por exemplo, que eu construí 47 anos para chegar. É verdade. E quantas coisas na vida da gente a gente não deixa passar porque a gente vai deixando os mas se. Na frente. Exatamente. Tem que se permitir, daí tu resolveu aceitar. Ah, não sei ainda, estou pensando. Né? Estou pensando, mas eu estou muito inclinada a assumir o desafio. Eu sou movida a desafios. Sim. E eu acho que isso gera muito crescimento pra gente. Muito. Porque abre-se uma janela de oportunidades a cada desafio que a gente se propõe a enfrentar. É verdade. Né? Eu digo, quantas mulheres daqui a pouco vão assistir esse nosso podcast e estão aí com a ideia de montar o seu próprio negócio há 2 ou 3 anos? Inclusive, já vou dar uma dica aqui, foi bom o gancho aqui, aquelas mulheres que quiserem fazer o seu podcast aqui na Virtual Office, tem todos os equipamentos, tem tudo pronto aqui para você realizar o seu podcast aqui com a gente. E não existe hoje melhor canal de divulgação do que você estar falando sobre você, as pessoas estarem olhando para você, entendendo com que propriedade você fala sobre o seu negócio. E um podcast hoje traz isso com naturalidade, com verdade. E aí tá aí, ó, acesso para todo mundo, né? Exatamente. Então, o que eu digo sempre a gente precisa sair do eu quero para o eu posso e eu consigo. Muito bom. Porque a partir do momento que eu digo eu posso e eu consigo, eu não tenho mais como voltar atrás. Não, e parece assim que eu sou evangélica, né? E a gente costuma dizer, eu costumo dizer... atualiza, vamos fazer um download aí no mundo espiritual, né? Isso. Que eu quero, eu posso, eu consigo. E você dá os passos de fé, né? E consegue. Caminha que Deus coloca o chão. É assim que eu costumo dizer, né? Exatamente. E não falta. Só que aí o que a gente precisa tomar o cuidado, e eu falo muito isso nas minhas mentorias, dentro do Elas, quando eu converso com essas empresárias ou essas futuras empresárias, né? Uhum. A gente precisa parar para pensar que entre querer fazer e fazer, existe não só a vontade, mas tem que existir o conhecimento e tem que haver alguém do seu lado capaz de ajudar você a trilhar o caminho do sucesso. Porque muitas boas ideias morrem no meio do caminho por falta de conhecimento técnico para encaminhamento positivo do negócio. É verdade. Então, eu me disponho, se você tiver dúvida de como iniciar o seu negócio, como começar o seu negócio, como participar do Elas, como trocar ideia com essas empresárias, pode chamar no direct do meu Instagram. Eu respondo pessoalmente a cada pessoa que me chama. Ainda consigo fazer isso e faço com muito carinho, porque é uma forma de eu demonstrar para vocês carinho, respeito e gerar um vínculo positivo com as pessoas que querem começar uma jornada empreendedora. Sim, ótimo, muito bom isso, Lu. E a gente também, a Virtual, a gente está incentivando aos empresários que querem se profissionalizar, né? A gente está dando uma assessoria de eles colocarem o endereço, né? Tirar o endereço da sua casa. A gente abre a MEI, não tem custo para abrir a MEI para esse empresário que quer se profissionalizar, né? Porque a gente vê muito isso. Onde é que é o endereço do seu negócio? Na minha casa. Nós temos que profissionalizar isso, né? Chegou a hora de botar, não, meu endereço é no endereço, num prédio comercial, eu marco uma reunião, tu vai conhecer meu escritório, não precisa ter escritório físico, mas pode, né, alugar ali uma sala por hora e atender o cliente. Então, a gente está impulsionando, né, esse pessoal que ainda está em home office, que ainda está
tá pensando em crescer, expandir, né? Dar o primeiro passo, que é abrir a MEI, que é ter um endereço, né? A gente está ajudando nesse aspecto os empresários. Isso é muito legal, e eu posso reforçar. E ainda pode contar com a consultoria da Lu aqui para os primeiros passos. Isso. Mas uma coisa que você falou aí agora que é importante é assim, ó, se você já tem o seu negócio e você tá dentro da sua casa e você se sente num platô, eu já cheguei no meu máximo. Gente, experimenta alugar uma sala aqui no virtual para atender 3 clientes em uma semana e depois você vem contar para mim como você vai se sentir. Não é nem o seu cliente, é você. Porque o fato de você sair de dentro da sua casa, de você se sentir inserido num ambiente empresarial, porque aqui é um ambiente completamente estruturado para você receber. O seu cliente vai te enxergar de forma diferente, você vai se sentir mais encorajado, mais motivado a dar um passo além, porque você vai entender que você merece. Nós ficamos muito acomodados com a pandemia. Verdade. Só que a gente precisa tirar a pandemia da vida da gente. Isso, boa, gostei dessa. Acabou. Sim. Então a gente precisa entender que é vida que segue e é um novo momento. Exato. Eu tenho falado com algumas mulheres e elas, não aguento mais ficar em home office. Claro, home office é bom por 1 mês, 2 meses, 3 meses já, né? Tipo assim, a mulher tem que botar um salto, tem que botar um batom, se maquiar, sair, ver pessoas. Até para amor próprio, perfeito. Exato. Perfeito. Porque nós passamos 3 anos praticamente de bermudinha e camiseta dentro de casa. Coque, leg, achando que tava tudo bem. Teve uma mulherada aí que andou quase perdendo o marido por causa desse coque legging aí, né, gente? Tu sabe que essa semana eu ri porque nós estávamos no meio do Elas, no encerramento, e foi lindo. Uma das convidadas se levantou e pediu para dar um testemunho, chorou. Você vai lembrar, eu até vou falar o nome dela porque ela é uma incrível e vai assistir a gente, a Solange. A Solange é uma chefe de cozinha incrível de Minas, que hoje mora aqui em Balneário Camboriú. E a Sol, ela disse assim, eu cheguei no grupo, eu era um patinho feio, porque eu não sabia como cumprimentar as pessoas, eu não sabia se o que eu ia dizer ia agradar ou não, eu estava extremamente preocupada com a forma como eu tinha que me posicionar ali, mas eu fui tão bem recebida e hoje eu fui me vestir para vir aqui, eu me achei tão linda. Aí eu disse, meu Deus, olha que bonito a gente ouvir isso de uma mulher. Muito lindo, muito Entende? lindo. Então, assim, o fato de você sair da tua zona de conforto, seja para estar em evento de mulheres, aprendendo com mulheres, crescendo, se desenvolvendo, seja para atender o seu cliente num lugar diferenciado. Gente, ele merece, você merece. Isso mesmo. Então, faz toda a diferença. E vamos falar então do próximo evento. Bora, vamos lá. Então, o próximo evento vai ser agora um evento menor, em menor proporção, vai ser dia 11/12. Se tudo continuar caminhando como caminha, será aqui no Sky, aqui no virtual. E a ideia da gente é fazer uma imersão das 2 da tarde às 6, tá? O que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar comportamento humano. Como entender o seu cliente e os seus colaboradores? De que forma você consegue ser mais assertivo na comunicação com as pessoas se você conhecer e souber analisar o perfil tipológico dela? Por exemplo, eu vou conversar com a Ana, que é uma extrovertida, altamente comunicativa, que sorri com os olhos, que gosta que eu fale abertamente com ela. Atrair este cliente e conectar ele é muito mais fácil do que daqui a pouco eu conversar com um introvertido. Uma pessoa quieta, que se motiva de dentro para fora, de poucas palavras, mas que vai entrar no meu negócio querendo comprar o meu produto e o meu serviço, assim como a Ana, que é extrovertida, vai. Só que a forma como eu vou receber essa pessoa tem que ser diferente da forma como eu vou receber a Ana. Porque o que é natural para você é exagero para ele. Exatamente. Da mesma forma... Comigo vai ser mais fácil. Super. Né? Super mais fácil. Super mais fácil.
né? Tá. Com o introvertido, a gente já fica, né, receosa, se dá um sorriso, né? Se pergunta o nome, né? Eu pergunto tudo. Tudo. Mas aí a gente tem que entender o quê? Aquela pessoa que fala pouco, às Sim. vezes ela tem muito mais Sim. interesse e tá muito mais Isso. propensa a fechar um negócio com você do que o extrovertido. Mas a gente precisa saber acessar esta pessoa. Exato. Isso é muito importante. Tá. Porque às vezes às vezes eu converso com clientes extrovertidos e eles me levam na conversa, né? Eles também, não, tá tudo certo, tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso, mas eu não vou te dar a resposta agora, tá É certo? natural do extrovertido. Vou pensar um pouquinho. Isso, claro. Não, amanhã, semana que vem, tu me procura. E aí, passou o ano. Sim, exatamente. E nós estamos procurando. Né? Aí, aquele mais quietinho, às vezes ele é mais assim, homens são mais... Principalmente rápidos na decisão. Eu adoro, né? Adoro. Rápidos na decisão. Eu adoro atender clientes homens, porque é sim, não, né? Homem não tem firula. Não. Ou né? eles vêm para comprar e gostam, Isso. ou eles não querem e ponto, né? Exato. Mas a gente, que bom... É isso ou não é isso? Mas que bom se todo mundo fosse assim. A maioria das pessoas não é. E se a gente for pensar quantas vendas por dia ou quantas entregas por dia a gente perde porque a gente não sabe como acessar as pessoas. Isso. Então, essa imersão do dia 11 vai ser para isso. O que mais que a gente vai abordar nesse dia? A gente vai trabalhar sobre contratação assertiva. Então, a gente vai pensar naquela empresária que já tem o seu negócio andando, movimentando, mas que ela tem uma rotatividade alta de colaboradores porque ela acaba terceirizando o recrutamento e seleção. Uhum. E aí, a gente acaba olhando pura e somente para o currículo e para a experiência. Mas a gente não entende se esse perfil tem aquilo de característica que é necessário para ele ser um bom colaborador e um bom desenvolvedor dentro do nosso sistema, dentro da nossa empresa. Então, quando a gente analisa base motivacional, tipo psicológico, locus de controle, que são ferramentas que a gente utiliza para fazer um processo de recrutamento e seleção, a gente consegue ter menos rotatividade. E as perguntas, né? Quando uma pessoa chega na tua frente para fazer uma entrevista, a gente começa a pensar, meu Deus, o que eu vou perguntar para ele de importante hoje? Então, vou deixar um roteiro. Sim. Tá? Que bom. Pré-estabelecido pra gente saber como levar uma entrevista num processo seletivo. Vai ser uma tarde de muita troca. Eu acredito que essa parte acho que tem que estar bem alinhada com o propósito da empresa, né? Outro dia eu também conversando com uma empresária, ela disse assim para mim, a Netflix, quando faz as contratações dela, uma das perguntas o que você almeja daqui a um ano, né? Coisas que estão bem à frente, né? E se a pessoa, não, tá bom assim, ou, né? Ela já descarta, porque ela quer acima, né? Pessoas que estejam pensando bem acima. E o perfil da pessoa realmente na contratação precisa estar alinhado com o da empresa, né? Perfeito. É isso que eu quero, eu gosto, eu, né, quero desenvolver esse trabalho junto com a empresa, junto com a equipe, né? Porque senão a gente vê muito isso, né? Acabam as pessoas entrando pelo dinheiro, entrando pelo... é uma nova experiência, né? Mas não é só isso. Não, na verdade, não deveria ser isso, né? Mas a gente vive hoje uma realidade, eu costumo dizer que as pessoas, elas procuram sobreviver, né? Infelizmente, elas não procuram um trabalho, elas procuram emprego. Para lá, no final do mês, elas terem um dinheirinho. E para o empresário isso é muito ruim. Só que muitas vezes a culpa também é nossa. E quando eu digo nossa, me coloco no lugar do empresário. Porque como tu tá dizendo aí, a vaga, ela tem que estar alinhada ao propósito da organização. Isso. Número 1. Número 2, eu preciso ter desenhada
o cargo. O que eu espero dessa pessoa? Quais são as habilidades técnicas, cognitivas, emocionais que essa pessoa precisa ter? E não menos importante, eu tenho que ter detalhada a lista de tarefas dela da hora que ela chega à hora que ela sai. Porque no momento da entrevista, Ana, eu gosto de mostrar tudo isso para ela. Porque depois não tem surpresa. Sim, sim. Não tem me que ter disseram. Transparência, tem que ter uma transparência muito grande, muito, né, para essas contratações e esse discurso, essa informação, tanto da empresa como, né, de quem tá vindo. De quem tá vindo, precisa, as duas têm que estar bem claras, né, bem objetivas, para evitar o Kinder Ovo, né, que a gente chama, surpresa. A surpresa, porque isso gera retrabalho de recrutamento e seleção, retrabalho de treinamento e desenvolvimento, custo de encargos para o empresário, desgaste emocional para o colaborador, porque pode parecer que não, mas muitas vezes eu pego empresas onde as pessoas foram contratadas erradas e não adianta você como é que dizia minha avó, você não vai tirar leite de pedra. Não adianta. Então, eu não posso esperar que, por exemplo, um introvertido altamente resoluto vá atender o público com simpatia e extroversão. Então, eu não posso pôr ele como vendedor. E às vezes essa pessoa tá lá, na linha de frente, se frustrando, se queimando, se sentindo mal, se desmerecendo. Achando que não dá conta, né? Entende? Então, são os dois lados. Sim, sim. Tá? Mas é isso, então fica o meu convite aí para todo mundo que quiser participar, se quiser chamar direto pelo Instagram, tem lá no link da bio também o meu WhatsApp, vai cair direto para mim, e a gente tem 12 vagas, tá? Podendo estender para 15 no máximo, mas o ideal é que a gente trabalhe em 12 pessoas. Por quê? Porque eu gosto de fazer trabalhos em dupla, trocando ferramenta, um aprendendo a aplicar no outro, aprendendo a dar devolutiva para o outro, porque aí sai daqui de uma tarde de conhecimento para aplicabilidade prática. Esse é o mais importante. Eu vou trazer aqui agora um tema que a gente conversou no nosso último encontro, a gente até deu uma pincelada rapidinha antes, mas a gente começou a falar sobre autoconsciência, né? Você conhece alguma empresária estressada, cansada, desgastada? Ou tá todo mundo feliz? Claro, muitas. Muitas vezes a gente chega em casa, olha no espelho e diz: meu Deus, quem é essa criatura para quem eu tô olhando nesse momento? Hoje, quando eu saí de casa, falei pro meu marido, acho que eu vou procurar um médico, tomar umas vitaminas, porque eu me sinto cansada. Exaurida! Eu saio do quarto pra botar o tênis na sala pra sair, eu disse, meu Deus, eu já tô cansada. Ai, meu Corri Deus. uma maratona? Não, só coloquei o tênis. Então, aí a gente começou a falar sobre autoconsciência, né? Os tipos de autoconsciência é um assunto que está vindo muito à tona agora, ultimamente, no meio empresarial, que a gente fala da autoconsciência emocional, social, cognitiva e corporal. Vou dar um exemplo assim, ó, bem prático. Hoje de manhã, tu acordou, tu foi colocar o tênis e tu se cansou. Teu corpo tá pedindo socorro. Ontem à noite, então essa é a tua consciência corporal. O que me estressa, o que me cansa, o que me dói, quais são os pesos que eu tô carregando. Eu preciso olhar para mim. Sabe que lá no começo a gente falou? De dentro para fora. Quantas vezes a gente não coloca na nossa frente a necessidade e desejo do outro, Ana? O atender o outro. E nós mulheres muito mais, né? Filho, marido, mãe, pai, tarará, tarará, cachorro, gato, papagaio, a gente vai levando. Sim. Depois disso, vem a autoconsciência cognitiva. E tu falou lindamente sobre isso hoje. Quando tu me disse, Lu, eu fui a uma palestra ontem, que primeiro eu achei que fosse só para homem esse assunto. E eu entendi muito do que eles estavam falando, muito embora eu nunca tivesse ouvido falar. E eu anotei muita coisa. É a autoconsciência cognitiva, a busca constante pelo conhecimento. Olhar para outras áreas, olhar para outros meios, né? E aí vem a autoconsciência emocional.
que é a autoconsciência emocional? A autoconsciência emocional é o que me fere. Quais são as coisas com as quais eu tenho convivido diariamente que têm me ferido? E por que é que eu não tenho feito nada para mudá-las? Quais são os relacionamentos que eu tenho que são tóxicos? Por que eu tô nesse meu trabalho há tanto tempo reclamando dele e eu não saio para procurar outro? Nossa, ó, pessoal, vamos se ligar aí no que ela tá falando, que Isso é muito tudo é importante, saúde mental. hein? É tudo saúde mental, né? Então, a gente vem falando sobre as 3 autoconsciências. Então, corporal, cognitiva, emocional e aquela que eu acho que hoje é a mais gritante na nossa vida e que a gente não olha e que tem a ver com a transferência da culpa, que é a autoconsciência social, tá? Quando a gente fala da autoconsciência social, a gente que está no meio de mulheres empresárias, normalmente a gente ouve assim, meu Deus, não para funcionário lá na minha empresa. É difícil, eu tenho uma rotatividade enorme, a gente faz tudo por eles, mas eles não enxergam o que a gente faz. Será que são eles que não enxergam o que nós fazemos ou que nós não enxergamos que precisamos mudar algumas coisas? Tu fez uma fala para mim antes de a gente começar o nosso podcast aqui, que se tu me permitir eu vou trazer. Tu me disse assim, Lu, eu aprendi tanto nesses últimos 10 anos trabalhando com as pessoas que eu trabalho. Mas por quê? Porque a tua autoconsciência social, de saber entender gírias que os outros falavam para se comunicar da mesma forma, para muitas vezes entender que o que eu e você aprendemos lá na nossa geração sobre o que era certo, talvez tenha sido certo por um tempo, mas que para hoje não serve mais. E a gente precisa abandonar isso, tirar essas crenças e andar diferente. Então, essa é a autoconsciência social. Como é que eu me comunico? Como é que eu lido com as coisas que o meio apresenta para mim? Isso me traz sofrimento porque efetivamente elas estão erradas ou porque a errada sou eu e eu não consigo enxergar? Porque o meu orgulho eu não consigo desmanchar. Ou até com coisas que nem tu falou agora, que vem do passado, que estão as amarras do passado. As âncoras da gente. Como a gente foi criada. Mas o meu tempo não era assim, era assado. Não. Evoluímos, né? E hoje temos outro cenário, vamos se adaptando. E é assim que a gente, né? Preservando valores. Preservando valores, isso é importante. Mas nos adaptando e nos moldando à realidade. Você imagina eu e você querendo ser mãe dos nossos filhos como os nossos pais foram nossos pais. Ah, não tem como. Hoje em dia não dá, a gente vai criar eles numa bolha? Sim. Não dá? E os netos? Como que Deus do céu, netos? Já nascem falando? Né? Então são coisas, eu gosto muito de trazer esse tema e ele é muito reflexivo para nós. Toda vez que eu falo sobre ele, eu olho para mim, Ana. Porque às vezes nos falta consciência corporal, principalmente porque a gente vive cansada. E não é cansaço físico. Já percebeu? Sim, é mental. É mental. Chega à noite, 8 horas da noite, eu chego em casa, eu tenho vontade de ficar no escuro quietinha. Algumas vezes. Assim. Mas acontece. É porque o nosso corpo tá pedindo. Isso. Agora é o teu momento do silêncio. E você merece esse momento. Então, quanto nós temos merecido, isso é muito importante. Dentro de uma mentoria, a gente consegue... Porque o que eu trabalho, Ana? São 3 pilares no meu trabalho, né? Primeiro vem o Elas, que é a porta de entrada dessas mulheres na minha vida. A partir do Elas vem o Life Mentoring, que é a mentoria para o empresário. Muitas vezes ela não envolve só a Lu. Ela vai envolver um acompanhamento médico, um acompanhamento psicológico, porque cada um no seu quadrado. Lembra? Sim. A gente precisa buscar conhecimento nas áreas específicas. Eu não posso querer abraçar o mundo. Então, eu te direciono na tua carreira, para onde tu quer ir. Mas se chegar o momento que eu perceber, você precisa de um médico, eu vou falar. Oriento você procurar um psicólogo, eu vou falar.
E a partir daí existe um mergulho dentro das empresas, que é a assessoria empresarial. Lu, corre aqui que não para funcionário. Preciso realinhar os meus processos, mapear meus processos internos, cuidar dos meus custos. Essa é a assessoria. Então, a gente vai construindo uma jornada na vida da pessoa. E é linda, é muito bonita. Sim, daí começa a ter os resultados bem alinhados, né? Tudo bem alinhado, bem desenhado, projetado, e assim a gente consegue enxergar 2024, 2025, 5 anos na frente, né? Que aí são as ORs, que são as orientações para resultado. A gente trabalha ela para 6 meses, para 1 ano, para 3 anos e para 5 anos. E é o que tu disse antes. Como é que eu vou contratar uma pessoa que acha que tá tudo bem e que ela só vem aqui para receber o salário no final do mês e ela não tem perspectiva de crescimento? Onde foi que essa pessoa se perdeu dentro dela? Menina, aconteceu essa semana. Nós escrevemos uma carta para 2024 no Elas. E no meio do caminho, uma das empresárias me olhou e eu vi ela de longe, assim, ela começou a chorar e ela só me balbuciou assim, não sai. Os desejos para 2020. Forte. Isso. E o que tá acontecendo? É muita pressão, Ana. Então, na hora eu disse pra ela, fica calma, que se não for hoje, tu vai levar esse papel, tu vai escrever uma palavra por dia. Mas tu precisa tirar de ti essa angústia de que tu não merece pedir nada. Ou talvez de tu achar que tu já tem tudo que tu merece. Agradece forte. E pede mais. Agradece. E pede pro Espírito Santo trazer o que ele quiser. Entende? Mas é o merecimento. Exato. E a carga, né? O pessoal carrega culpa, carrega medo, carrega cargas que não são suas, não libera perdão, né? E a gente vai entrar numa outra esfera. Mas isso carrega muito a gente, né? Mas é uma esfera necessária, sabe? Eu sempre digo assim, ó, muitas pessoas podem não entender o que eu vou te dizer agora, mas Deus vem na frente de tudo que eu faço. Tudo que eu faço. Eu também. E eu penso que a gente, para crescer, a gente tem que primeiro contribuir, né? E muitas vezes a contribuição que a gente tem para dar, ela vem pelo Espírito Santo sopra no ouvido da gente, às vezes, e a gente vai falar as coisas para as pessoas e elas vão dizer, meu Deus, mas como você está sendo dura comigo hoje? Mas talvez isso vire uma chave dentro da tua cabeça. Talvez era isso que ela precisava ouvir naquele dia, naquele momento, porque Deus coloca pessoas no nosso caminho. Isso. Só que a gente tem a mania de querer fazer tudo sozinho, Ana. De dar conta de tudo sozinho. Então, as cargas, elas ficam mais... A nossa mochila sem Deus, ela é muito mais pesada. Muito mais. E nós, mulheres, nós carregamos a mochila dos nossos maridos, dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos irmãos que família, a gente ama. Isso. Porque antes você colocou assim, os homens, eles vêm e pá. Ou é assim ou não é assim. Eles são práticos. Nós somos puro coração. Isso é da mãe, né? Isso. Então, nós sofremos mais por coisas que não são nossas. É feio a gente se preocupar com o outro? Não, não é. Mas a gente precisa aprender a dosar por uma questão de saúde. Porque se a gente não estiver bem, a gente não consegue fazer o bem para ninguém. Exatamente. É sobre isso. Gosto muito de trabalhar com tudo isso. Eu acho que o desenvolvimento do ser humano é algo que precisa ser valorizado demais, porque nessa era de inteligência artificial, o que sobra pra gente? Se não são os vínculos, os afetos, o olho no olho. O abraço. O abraço, né? Exatamente. Aquele oi, tudo bom, assim, olho no olho, né? Antes de vir aqui hoje... eu fui visitar uma empresária amiga minha que trabalha aqui. E eu dei um abraço nela, fazia 4 meses que eu não via. Eu falei, meu Deus, nunca mais a gente vai deixar acontecer isso. Porque nós moramos na mesma cidade, a gente se adora, a gente se fala todos os dias. Mas 4 meses sem se ver, passou o aniversário dela, passou o meu, e a gente não se via. Nossa. Falta o quê? Priorizar, tá vendo? Então assim, Lu, casa de ferreiro, espeto de pau? Não, a gente é todo mundo ser humano. E quando a gente entra no piloto automático, se não tem alguém que vem e dá uma puxadinha,
a gente embala e quando vê tá fazendo tudo errado de novo. É natural do ser humano isso. Eu quero saber agora da Lu, né? Empresária, é solteira, casada? Onde que tu é? Da onde que tu veio? De onde eu vim? Vamos lá. Eu sou casada há 25 anos. Olha que benção. Sou mãe da Maria Eduarda, que tá sentadinha aqui pertinho hoje, veio me fazer companhia. A Duda tá com 15 anos, nós somos de Concórdia, aqui no oeste de Santa Catarina. Meu marido tem uma carreira de 35 anos no Banco do Brasil. Nós tivemos clínicas, atuamos na área de clínicas por 15 anos. Eu também fui concursada do Banco do Brasil. Tenho uma carreira como professora universitária também de quase 15 anos, 14 anos e pouquinho. Então, a gente tem aí uma jornada grande construída ao longo da nossa vida, né? Hoje eu brinco que com 47 anos eu já poderia escrever um livro, Ana. E aqui em Balneário tu tá há quanto tempo? Tô há 4 anos aqui. Ah, que legal, que bacana. Demorei para me acostumar, amando, mas demorei muito para me acostumar, porque eu cheguei aqui em janeiro de 2020 e em fevereiro começou a pandemia. Março. Março, isso. Então, nesse período eu passei por síndrome de burnout, por excesso de trabalho. Eu passei 1 ano e meio praticamente em tratamento, acompanhamento, e hoje quando eu falo de autoconsciência é muito por isso, porque tudo que tem relação à saúde mental, a equilíbrio emocional, a uma vida saudável e com qualidade, isso faz muita diferença para mim, porque eu já vivi o outro lado. Então, quem não deixem chegar nisso, né? Sim, sim. Vamos aproveitar o que Balneário tem de bom para nossa vida, né? Justamente. Caminhar, andar de bicicleta, olhar fazer academia, olhar para o mar, sentar lá na frente, ficar assim, larga o fone de ouvido e fica lá escutando aquele o barulho do mar, né? Quantas de nós morando aqui passa, sei lá, não vai 30 dias sem olhar para o mar? Não ou vai. Nem passa na frente. Justamente. Então a gente precisa se permitir, se dar o direito. É né? verdade, nós merecemos. Nós merecemos, exatamente. Isso mesmo. É com essa alegria e com esse entusiasmo que a gente encerra mais essa edição. Obrigada, Lu. Deus, obrigada a você. Foi maravilhoso. Pode chamar sempre que quiser que eu estou à disposição.